Freira é um nome dado pela Igreja Católica a uma mulher que abriu mão da sua vida comum para viver em um convento, passando a ter uma vida em regime de clausura conventual, inteiramente dedicada aos serviços religiosos da igreja que frequenta. As freiras assumem o compromisso da castidade, da obediência e da pobreza por meio de votos. Elas estão frequentemente envolvidas com obras de caridade, de educação a crianças e jovens e várias outras atividades do tipo. Elas fazem parte de ordens ou congregações religiosas e parecem sempre ter uma relação estreita com Deus. Mas e quando uma freira é mais próxima do diabo do que do Criador? Olá, esse é o canal Você Questiona Isso. Eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais e curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. E hoje vamos decifrar a carta enviada pelo próprio diabo. Em teoria, as freiras são devotas de Deus, piedosas, generosas e que sempre estão dispostas a ajudar o próximo. Porém, existe outra faceta das freiras, como, por exemplo, as que se tornaram populares por protagonizarem histórias de terror. Nesses casos, as freiras geralmente aterrorizam as pessoas enquanto estão possuídas por demônios. Mas fique sabendo que essas coisas não acontecem apenas nos filmes ou em histórias fictícias. Na Itália, existe a história de uma freira que ficou famosa por ter sido possuída por entidades malignas. Desde então, muita gente, entre historiadores e linguistas, tentaram estudar o caso da freira e decifrar uma misteriosa carta que ela escreveu há quase 4 séculos. Em 2017, finalmente descobriram o que a freira tinha escrito em tal carta. E esse será o tema do nosso vídeo de hoje. A freira Maria Crucifissa veio ao mundo como Isabella Tomasi. Ninguém sabe exatamente em qual cidade ela nasceu. A única coisa que se tem certeza é que ela nasceu em algum lugar na Itália no ano de 1645. Ela era filha do príncipe Júlio Tomasi de Lampedusa. O sobrenome Tomasi era muito famoso na Itália pelo fato da família ser ancestral do escritor José Tomasi de Lampedusa, conhecido por ter escrito o livro O Leopardo. Também não existe informações sobre a infância de Isabella, onde ela cresceu, estudou, o que gostava de fazer, mas sabe-se que quando tinha apenas 15 anos de idade, Isabella entrou para o convento de Comuna del Palma de Montechiaro, na Sicília. Lá, ela se tornou freira e foi renomeada como Maria Cortevisa della Compecione. Para quem não sabe, era muito comum as freiras serem batizadas com outro nome religioso, simbolizando uma nova relação com o cristianismo e com Deus. Ao assumir o papel de freira, agora Maria Cortevisa tinha deixado para trás todos os seus pecados, e ela levou isso muito a sério. Só que havia algo de estranho com a freira. Durante os 16 anos que esteve presente no convento, Maria disse inúmeras vezes para as outras freiras que sentia que o diabo a estava atormentando. Ela também dizia que sentia que Satanás estava o tempo todo tentando fazer ela se voltar contra Deus. E por perceber quantas forças do mal eram poderosas, Maria sempre temia que o diabo conseguisse a levar para o caminho do mal e a forçá-la a pecar contra a sua vontade. Durante todo o tempo em que esteve no convento, as outras freiras presenciaram muitos episódios bizarros. Certa vez, ao se aproximar do altar do convento, Maria gritava como se estivesse com medo de algo que só ela podia ver. Logo em seguida, ela desmaiou e ninguém soube exatamente o que estava acontecendo. Posteriormente, ela confessou que tinha escutado a voz do diabo sussurrando em seu ouvido, o que explicou aquele episódio bizarro. Porém, estava longe de ser o episódio mais estranho envolvendo a freira. No dia 11 de agosto de 1676, encontraram Maria se contorcendo no chão do seu quarto. Seu rosto estava manchado, como que parecia uma tinta preta. Em uma das mãos da freira viu uma carta. Quem testemunhou a cena disse que a freira parecia estar em uma espécie de transe. De repente, Maria voltou ao normal. Ao comentar o episódio, ela disse que tinha sido possuída por Satanás. Maria afirmou que não se lembrava de ter escrito a carta e muito menos sabia o que tinha escrito. Essa história ficou ainda mais estranha quando analisaram o que estava escrito na tal carta.
A linguagem era diferente de tudo o que as pessoas do convento já haviam visto antes, com uma extrema mistura de grifos rústicos e antigas letras latinas, gregas e árabes. A carta ainda tinha alguns símbolos que ninguém sabia a origem de forma resumida, ninguém sabia o que estava escrito ali. E a linguagem usada pela freira ficou conhecida como a caligrafia de Satanás. Por quase 4 séculos, estudiosos linguistas e decifradores de código tentaram decifrar a carta da freira, mas ninguém conseguiu sequer pistas sobre o que a carta se tratava. Até que em 2017, estudiosos conseguiram avançar na tradução, graças à Deep Web. Para os desinformados, Deep Web é uma espécie de zona da internet que não pode ser detectada facilmente pelos tradicionais buscadores, garantindo privacidade e anonimato para os seus navegantes. A Deep Web é formada por sites, fóruns e comunidades que costumam debater temas de caráter ilegal e imoral. É nessa zona da internet que as pessoas encontram drogas, armas e as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Entre as coisas bizarras que podem ser encontradas na Deep Web estava uma maneira de decifrar a carta que até então ninguém sabia do que se tratava e nem o que estava escrito. Quem aceitou essa empreitada de usar a Deep Web para decifrar a carta foi o Centro de Ciências Lundum, localizado em Catânia, na Itália. Inaugurado em 1969, esse Centro de Ciências é uma instituição que trabalha com organizações educacionais de pesquisa. Quando uma equipe de pesquisadores e cientistas ouviram falar de um software da Deep Web que era usado para decifrar códigos, eles decidiram usar esse software para tentar decifrar a carta de uma vez por todas. Esse software, criado por um grupo de militares e usado por diferentes governos ao redor do mundo, reconheceu algum dos símbolos. E os profissionais inseriram logo o ritmo da descriptografia do software. Alguns idiomas identificados na carta, e tudo o que restava era esperar e torcer para que a carta fosse finalmente decifrada. E não é que deu certo? O algoritmo da descriptografia foi finalmente capaz de traduzir a carta demoníaca de Maria, depois de quase 400 anos. Na verdade, boa parte da carta foi traduzida, cerca de 70% do seu conteúdo. O que estava escrito na carta? Bom, eu vou ler para vocês. A carta dizia o seguinte: os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Este sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Styx tenha certeza. Deus e Jesus são pesos mortos. Mas vale lembrar que essa não é uma tradução exata, mas muito próxima da mensagem que a carta realmente queria transmitir. O conteúdo foi formulado e pontuado para fazer sentido. Mas uma coisa é fato: se alguém tivesse decifrado a carta quando ela foi escrita, provavelmente essa pessoa teria sido executada. A carta falava que os humanos tinham criado Deus e que ele e Jesus eram pesos mortos. Com certeza, se uma freira dissesse algo ao menos parecido com isso em 1676, ela teria sido queimada viva na fogueira. Ninguém conseguiu descobrir o que a palavra Styx significa, mas as suspeitas são de que faça referência a algo relacionado à mitologia grega. Mas afinal, essa carta realmente foi escrita por Satanás? Apesar da veracidade da carta nunca ter sido contestada, muitos estudiosos acreditam que a freira fez uma brincadeira para tentar acabar com o tédio que era viver no convento. Alguns acreditam também que Isabela não gostava da vida de freira e por isso queria desabafar suas frustrações. Realmente, pode ser que ela tenha colocado seus pensamentos heréticos e rebeldes em uma carta escrita com um código que ela criou, mas isso também nunca foi provado. Existe a chance de Maria ter sérios problemas psicológicos. A freira podia simplesmente ser esquizofrênica e todas as suas visões e a carta escrita foram frutos de alucinações causadas pelos distúrbios psicológicos. Até porque alucinações como ver coisas, escutar vozes, são sintomas clássicos deste distúrbio. Como ninguém pode fazer um diagnóstico da freira, essa teoria também nunca foi confirmada. Mas, no geral, historiadores e religiosos acreditam que a carta realmente foi escrita por Satanás e que a caligrafia pertence ao diabo.
E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Será que a freira realmente foi possuída pelo demônio? Será que ela era esquizofrênica ou tudo não passou de uma brincadeira? Enquanto a carta do diabo pode parecer um convite para o medo e a dúvida, é essencial lembrarmos que a fé é uma luz que nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais sombrios, acreditar em algo maior que nós mesmos mantém a nossa esperança e confiança em Deus. É o que nos protege, é o que nos guia. Não devemos permitir que palavras de escuridão e desespero encontrem morada nos nossos corações. A fé, quando verdadeira, é a nossa melhor defesa contra qualquer mal. Se inscreva, compartilhe, comente. Obrigada por assistir até aqui. Que a luz da fé esteja sempre com você.